Tô bem, deixa eu me preparar aqui também para ficar mais ou menos numa posição mais tranquila. Tá aí. Depois de pensarmos um pouco lá em Romanos, né, no capítulo 8, a gente fez uma base ali para voltarmos aqui para o nosso estudo, tá bom? O plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. Então, antes de começar o estudo, vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos nesta noite por este período de oração, de intercessão por cada irmão, por cada família, ó Deus, por todos. Oramos porque sabemos que o Senhor é o Deus que nos ouve e responde às nossas orações. Prepara-nos, ó Deus, para estar sempre recebendo a Tua vontade, com graça e verdade. Te agradecemos agora ainda, Deus, pelo estudo da Tua palavra, que o nosso coração também seja trabalhado pelo Teu Santo Espírito, para que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas servos praticantes da palavra. Que em todo tempo, a todo instante, sejamos desafiados a viver a Tua palavra, Deus, e assim o Teu nome, Pai, somente o Teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado, Deus, por estarmos juntos neste momento. São poucos minutos, mas que sejam profundos e intensos, que os ensinamentos venham do Teu Santo Espírito para cada um de nós. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Isso aí, então vamos lá, né? Vamos dar início aqui. Só lembrando um pouquinho, na última vez que nós comentamos sobre o estudo, né? Nós paramos aqui nesta frase, nesses dois parágrafos, que eu quero reler com vocês, porque nós estávamos vendo o texto de João, capítulo 1, nos versículos 14 e 18, né? E aí nós balizamos o nosso ministério pessoal da seguinte forma: o ministério pessoal não diz respeito somente a confrontar as pessoas com princípios de teologia ou soluções. O que a gente está querendo dizer com isso? Só lembrando, né, a gente já entrou nesse detalhe. Quando usamos a expressão confrontar, não é a questão do confronto, vamos dizer assim, doentio, né, maligno, aquele confronto de causar desavenças. Não, é o confronto de chegar junto à pessoa mesmo e tratar com ela a respeito da vida dela com Deus ou não. Então, o que a gente precisa aprender no nosso ministério, que ao falar de Jesus para alguém, ao ser este instrumento nas mãos do Senhor para levar a salvação para o coração de uma pessoa, não se trata de levar os princípios da minha igreja, nem a teologia da minha igreja, e nem sequer a solução ou a resolução do problema da pessoa. Às vezes eu vou estar com uma pessoa, um amigo, um parente, alguém, e essa pessoa ainda não tem Jesus, não se converteu, e com certeza eu serei um instrumento nas mãos do Senhor para falar ao coração daquela pessoa, e eu sei que ela tem um problema, e aí eu me sinto na obrigação de resolver aquele problema, ou de dizer para ela, olha, Deus vai resolver o seu problema. Não sei, não posso dizer assim, até que Deus fale ao meu coração e mostre isto, né? Então, a ideia é que na hora que eu estiver conversando com esta pessoa, eu não tenha ali a preocupação, né, e o ensejo de querer falar de teologia, de querer falar da minha igreja, de querer falar que Deus vai resolver o problema dela, que vai dar saúde, que vai curar, que vai isso, que vai aquilo. Não. Em primeiro lugar, esse nosso ministério que Deus nos deu como instrumento nas mãos dele, tem como propósito estar confrontando, sim, as pessoas com Deus que é ativo e glorioso em sua graça e verdade. Quer dizer, eu tenho que estar ali, né, falando àquela pessoa de quão maravilhoso é o nosso Deus, como Jesus é bondoso, como ele é gracioso, como ele é um Deus verdadeiro, né? E que Jesus, ele tem esse direito sobre a vida das pessoas, né, de tal forma que elas também possam vir a respeito dele. E eu tenho que falar exatamente sobre isso. Então, antes de falar dos problemas que serão resolvidos, ou das coisas teológicas da igreja, dos mandamentos, de como a pessoa tem que se comportar, tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu tenho que falar para estas pessoas sobre Deus. Eu tenho que falar para estas pessoas sobre Jesus. Ok? Eu tenho que mostrar o amor de Jesus para elas, né? Eu tenho que mostrar a verdade de Jesus para elas. Eu tenho que mostrar que este Jesus realmente perdoou os nossos pecados. E nada melhor do que fazê-lo através da minha vida. Por quê? Porque eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Tá? Não é errado, às vezes, você conversar com uma pessoa e convidá-la para ir para a sua igreja para ouvir a palavra de Deus. A gente, às vezes, escuta muito as pessoas fazendo isso. Amém, ótimo. Mas saiba que você é responsável
por estar falando de Deus, né, por estar falando do amor de Deus, da graça de Deus para esta pessoa, antes do pastor, antes do líder da igreja, antes de qualquer pessoa na sua igreja. Porque às vezes eu quero convidar uma pessoa para ir para a minha igreja, para ela ouvir a palavra de Deus, mas não tenho tido oportunidade. Ou às vezes a pessoa não quer ir para a minha igreja, mas a responsabilidade continua sendo minha de falar àquela pessoa, independentemente de ter ali, né, as condições de levá-la para a igreja. E entenda uma coisa, só e somente quando os nossos corações forem transformados pela ação do Espírito Santo, pela glória de Deus, pela manifestação do poder de Deus na vida daquela pessoa, é que então os princípios da Bíblia Sagrada, toda a verdade bíblica, né, vai fazer sentido para a vida daquela pessoa. Ok? Então hoje faz sentido para mim, faz sentido para você. Eu leio a Bíblia Sagrada e sim, ela é a Bíblia Sagrada, sim, ela é a palavra de Deus. E sim, tem coisas tremendas e maravilhosas de Deus aqui para a minha vida. Eu consigo compreender isso, eu consigo ver isso, os meus olhos estão abertos para esta realidade. Mas aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, por mais sábia que ela seja, ela não vai conseguir entender nada da palavra de Deus enquanto o coração dela não for transformado. Né? Ela precisa ter um novo nascimento. E no momento em que ela nasce novamente, aí a palavra de Deus faz sentido para ela. Aí ela não tem dúvida nenhuma com relação à palavra de Deus. Ela pode não entender ainda algumas coisas. Nossa, eu estou lendo aqui o livro de Apocalipse, eu não estou compreendendo. Eu estou lendo aqui que Deus fez o mundo em 7 dias, eu não estou entendendo isso. Mas ela diz no coração dela, olha, eu não entendo, mas eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. E por que ela consegue dizer isso? Porque ela foi transformada. Né? Porque agora ela é uma nova criatura. Então a gente tem que sempre levar isso em consideração. No nosso ministério, né, de estar falando de Jesus para as pessoas, é importante saber disso. Porque às vezes eu dou a Bíblia para alguém de presente, e ótimo, amém, pode dar, não tem problema. Mas entenda que ao dar uma Bíblia para alguém de presente, para alguém que não tenha Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você que deu esta Bíblia de presente é responsável por discipular aquela pessoa, para ensinar aquela pessoa que livro é esse que ela tem na mão. Como é que ela vai ler este livro? De que maneira? E aí você vai começar com um princípio lá da conversão, da pregação da palavra de Deus. Com o passar do tempo, assim que houver a conversão dela, assim que ela aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ela vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, eu agora creio que esta Bíblia que você me deu, esta palavra que eu tenho nas minhas mãos, é a palavra de Deus, né? Ok? Então a gente mencionou isto na semana, nas últimas semanas que a gente, desculpa, nas últimas semanas que a gente ministrou, né? Antes de entrar no estudo de Romanos. Então só queria trazer isso à memória novamente para você. Então lá no texto que nós lemos, o João 1, verso 14 e 18, eu vou ler aqui novamente para você, você acompanha aí na sua Bíblia, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, em algumas versões traz o Filho unigênito, né? Que está junto do Pai, é quem o revelou, tá bom? Então, esse texto que a gente leu, e aqui no versículo 14, mostra que o alvo da encarnação, quer dizer, o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Ele se fez carne e habitou. O que significa que ele se fez carne e habitou? Que ele se fez um de nós, né? Que ele recebeu, ele encarnou a nossa humanidade, ele se fez um de nós. E o que quer dizer a palavra e habitou? Quer dizer, ele viveu conosco, ele viveu neste mundo, neste planeta. Houve um lugar, houve uma rua, houve uma casa, houve uma família, pais, né? José e Maria. Jesus teve irmãos, irmãos de sangue. Não estamos falando irmãos espirituais, mas ele teve irmãos de sangue que nasceram com ele, viveram com ele, brincaram com ele. Então Jesus estava ali, ele habitou entre nós. Jesus cresceu, né? Jesus foi levado à sinagoga, que era a escola da época, né? Num período certo, no momento certo, conforme determinação da cultura judaica, das leis, né, do judaísmo. Jesus se apresentou à sinagoga para receber toda a instrução. Até num determinado momento, como adolescente, com 12 anos de idade, ele surpreendeu a muitos lá na sinagoga com a sabedoria que ele tinha.
Os próprios sacerdotes, os fariseus, saduceus, os que estavam ali, ficaram surpresos com uma criança, né, tendo aquela sabedoria toda. Então, esse habitou, né, aqui entre nós, significa que ele viveu entre nós. Ele teve fome, teve sede, dor de barriga, ele teve dor de cabeça. Essas coisas todas que nós temos, ele teve. Ele sentiu, esse habitar foi dele. Em nenhum momento a Bíblia descreve que quando ele passou por estas, vamos dizer assim, intempéries humanas, né? Esses problemas humanos, dores, sofrimento, tristeza, ficar sozinho, desobediente aos pais, Jesus foi, né? Em determinado momento ele desobedeceu a sua mãe ali, a mãe dele chamou, Maria chamou a atenção dele, etc. e tal. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele conseguiu, ou tentou, ou quis se valer da sua condição como filho de Deus, né, como Deus Todo-Poderoso, para resolver estas coisas. Não, ao contrário, ele passou por estas coisas. A Bíblia fala que até as provações, as tentações, ele também passou. A Bíblia narra que quando ele começa o ministério dele, antes de dar início ao ministério dele, ele é levado por Satanás, né, ele é tentado, melhor dizendo, por Satanás, né, no deserto, com relação a algumas coisas, e ali Jesus vence, né, as tentações através da palavra de Deus. Então, quando fala que ele se fez carne, ele então recebe a nossa humanidade, ele se faz um de nós, e habitou entre nós, quer dizer, ele viveu conosco, endereço, CEP, ali, a rua tal, etc. e tal, né? Então, Jesus estava ali. E por que que ele fez isso? Por que que ele encarnou, né? Por que ele fez isso? Para realmente poder revelar o Deus invisível. Então, o primeiro propósito da encarnação de Cristo, né, deste viver de Cristo entre nós, é poder mostrar, poder revelar o Deus invisível. Veja que o versículo 18 mostra isso, né? Revelou isso para nós. Ninguém jamais viu a Deus, Deus Pai. E a Bíblia fala que Deus é Espírito. Nem mesmo Moisés, que foi aquele que bem se aproximou de Deus, né? E que ele mesmo pediu, Senhor, me mostra, né? O Senhor. E Moisés foi colocado ali atrás de uma pedra. E Deus falou, olha, eu vou passar e você vai me olhar através desta fenda, né? Desta rachadura nesta rocha, nesta pedra. E quando Moisés olhou, ele ainda viu Deus por trás, né? Pelas costas. Ele não viu a face do Deus Todo-Poderoso e ninguém poderia vê-lo. Então Jesus, quando encarna a humanidade, ele o faz para mostrar o Deus invisível. Tanto que o texto termina dizendo, né, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, o Filho unigênito, Jesus Cristo, né, que está junto ao Pai, né, foi esse quem revelou o Pai. Por isso que Jesus falava constantemente aos seus apóstolos e discípulos e a todos nós, né, através da palavra dele, que quem vem a ele, né, quem vê a ele, vê o Pai. Quem vai até Jesus, vai até o Pai. Quer dizer, a condição para você ver a Deus Pai e a condição para você ir até Deus Pai é estar vendo, né, e indo ao Deus Filho, ao Deus Todo-Poderoso, né, a Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isto. Por que que é importante eu compreender isto no ministério que eu estou desenvolvendo, que eu e você estamos desenvolvendo, de pregar a salvação para outras pessoas? Porque eu vou ter que falar para as outras pessoas que se elas quiserem ir para o céu, se elas quiserem receber, né, a Deus Todo-Poderoso, tem que ser somente através de Jesus Cristo. Nada de através de pastor, de apóstolos, né? Nada através de santos, de irmandades, nem mesmo de Maria, como o catolicismo romano defende, né? Maria, mãe de Deus, não é, né? Nesse sentido não é. Ela não é intercessora, ela não faz aquela intermediação, né? Se o filho não resolve, a mãe resolve. Não, não tem nada a ver com isso. É só Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a única pessoa que pode nos levar ao Pai. Então, essa realidade da encarnação, aonde ele, o Filho, revela, né, de forma visível o Deus invisível, é algo que eu tenho que saber. Porque na hora que eu for falar com uma pessoa a respeito da salvação em Cristo Jesus, a pessoa pode falar, não, sim, eu sei e tal, eu também conheço esse Jesus, porque em tal lugar, em tal situação, etc. e tal. Aí a gente tem que perguntar, peraí, que Jesus é esse que você conhece? É o Jesus da Bíblia? É esse aqui que nasceu naquela época, naquele momento, tá bom? Então a primeira condição da encarnação é esta, é a revelação, né, do Deus invisível, né, através de Jesus Cristo. Essa revelação,
é aquilo que a gente colocou aí, né? Essa revelação que Jesus faz do Pai é tornar o Pai conhecido. A revelação que Jesus faz do Pai não é a revelação anatômica, né? Fisiológica. Ninguém consegue conceber a fisionomia de Cristo. Ninguém consegue conceber a fisionomia de Deus Pai. Às vezes a gente tem aí aqueles desenhos, aquelas imagens, né, de Jesus Cristo, cabelo comprido, cacheado, pele roseada, né, ele de barba, né, com aqueles olhos claros, aquele olhar angelical, mas a Bíblia não descreve nada disso. Essa descrição não é bíblica. A face de Jesus, anatômica, fisiológica, nós não vemos, nós não sentimos. Como é que Jesus revela a face do Pai? Através do seu caráter, através do amor, através daquilo que ele viveu entre nós. Então, tudo aquilo que Jesus viveu entre nós foi para poder glorificar o Pai. Ele mesmo diz, olha, eu vivi assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para que vocês conhecessem o Pai como eu também conheço. Eu sei que o Pai é amor, né? Deus é amor. Como é que Jesus fez-nos conhecer o amor de Deus Pai? Sendo Ele também a expressão viva, palpável de amor, né? Ele fala que Deus é misericordioso, que Deus perdoa. Como é que Jesus mostrou o Deus invisível, o Pai, através disso? Perdoando, amando. Uma mulher pecadora, adúltera, foi trazida aos pés de Jesus, jogada aos pés dele ali pelos homens, né, daquela época, dizendo, olha, ela cometeu adultério, etc. e tal. E Jesus, sem olhar para a cara deles, falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo foi embora, a mulher ficou lá, quebrada, né, largada aos pés de Jesus. E Jesus olhou para ela, conversou com ela, chamou a atenção dela, né, perguntou, cadê os teus acusadores? E ela responde, foram embora. E ele também falou para ela, então eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Então ali ele mostra o quê? O amor, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus Pai através das suas atitudes. A sua fé, a sua oração, né? A maneira como ele correspondia com todos os outros, o seu zelo. Né? Lembra do zelo de Jesus para com as coisas do Pai? Né? A Bíblia trata esse zelo como ciúmes, né? Que ele tinha das coisas do Pai. Ele entrou no templo, o templo estava lá todo bagunçado, parecia um mercado, etc. e tal. E Jesus ali manifesta, né, irado, né, o cuidado com aquelas coisas, dizendo, a casa do meu pai não é para fazer isto, né? Então ali ele mostra o zelo do Pai. Então ele dá a performance, né, do Deus invisível através das suas atitudes. E como é que eu vou fazer isto agora? Eu tenho o Espírito Santo em meu coração, sou o templo, a habitação do Espírito Santo, ele mora em mim. Então, através das minhas atitudes, do amor que eu sinto pelas pessoas, da paciência, da longanimidade que eu tenho para com as pessoas, né? Do perdão que eu derramo no coração delas, do meu domínio próprio com relação a todas as coisas que acontecem, da minha fé. Através da manifestação de todo esse fruto do Espírito Santo em minha vida, eu mostro quem é Jesus Cristo que habita em mim. E um outro aspecto que o texto aqui de João nos revela também sobre essa encarnação de Cristo Jesus, é também revelar o caráter da glória, né, de Deus aqui na Terra. Ou seja, como é que eu manifesto, como é que a gente vê a glória de Deus se manifestando na pessoa de Cristo Jesus? Olha só o que o versículo 14 disse, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ou seja, Jesus habitou entre nós, estava entre nós, né, na plenitude da graça e da verdade. E é interessante que esta graça e verdade, nós vamos falar bastante disso daqui para frente, né? Esta graça e verdade que Jesus manifesta ali entre nós, né, de forma plena, absoluta, transbordante, era realmente uma maneira de mostrar a todos os homens, isso chegou até nós em Cristo Jesus, através da palavra dele, e pelo Espírito Santo dele que habita em nós, a glória do Pai. Né? Então, a palavra glória, glória de Deus, vamos ver a glória de Deus, vamos manifestar a glória de Deus, vamos declarar a glória de Deus. O que é glória? Né? Essa glória é a manifestação de tudo aquilo que Deus é. Então, uma das expressões desta glória de Deus entre nós foi a maneira como Jesus viveu, cheio de graça e verdade.
Em todo o tempo, Jesus foi gracioso, misericordioso, cheio de compaixão para conosco. E em todo o tempo do seu ministério, da sua vida, até a sua morte e ressurreição, ele foi verdadeiro. Ele manifestou a verdade do Pai através, né, do cumprimento da sua obediência, vamos dizer assim, plena, absoluta a Deus Pai. Né? Ele mesmo colocou isso e mostrou isso para todos. Então, a encarnação, a presença de Jesus entre nós, mostra, né, esses dois pilares, ok? Ele mostra através da sua vida o Deus invisível, então o Filho mostra o Pai, né? E ele também, através da sua atitude, do seu comportamento, né, do seu caráter, mostra a expressão da glória de Deus em sua vida, a graça e a verdade. Portanto, meu querido, Jesus, vamos dizer assim, encarnou o casamento definitivo entre graça e verdade. Estas duas se encontraram, casaram e não, né, se divorciaram, graças a Deus por isso. Então, graça e verdade são duas faces de uma mesma moeda. Então, na vida dele, na vida de Jesus, e na morte de Jesus, e na ressurreição de Jesus, nós entendemos a graça de Deus. Então, se eu quero compreender o quão Deus é misericordioso, o quão Deus é gracioso para comigo, eu tenho que olhar para o ministério de Jesus, para a vida, para a morte e para a ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu olho, né, para a completude de tudo isso, quando eu vejo essa totalidade desse ministério de Jesus entre nós, eu consigo, vamos dizer assim, experimentar uma centelha, né, da graça de Deus sobre a minha vida. Então, fora de Jesus Cristo, não tem como fazer isso. Fora da pessoa dele, não tem como mostrar esta graça, este amor, esta verdade. Mas somente na pessoa de Jesus Cristo eu posso mostrar aos outros quem é este Deus verdadeiro. Então, em nosso favor, a gente mostrou isso em Romanos, por isso que a gente fez aquele, vamos dizer assim, aquele atalho, né? A gente foi lá em Romanos, entendemos aquele texto lá em Romanos 8, através, né, daquilo que nós lemos lá em Romanos, nós aprendemos que Jesus cumpriu a lei, eu não daria conta de cumprir a lei, eu sei o que a lei diz, a lei está gravada, né, cravada, vamos dizer assim, no meu coração, marcada em meu coração, e também agora que eu tenho a Jesus como Senhor e Salvador, eu sei qual é a lei de Deus, então eu não consigo cumprir a lei, Jesus a cumpriu por mim, Jesus se ofereceu como perfeito cordeiro, né, de sacrifício, ou seja, a gente aprendeu que o salário do pecado é a morte. Então, para resolver isso, né, um cordeiro tinha que ser sacrificado, ser morto. Então, Jesus tomou o lugar daqueles cordeiros, né, do passado, daqueles carneiros do passado. Né, ou seja, ele pagou o resgate. Né, ele pagou ao Pai. Né, ele pagou ao Pai. Ele chegou para o Pai e falou, olha, o meu corpo, a minha vida, né, o meu sangue está nas tuas mãos, Pai. Então, eu estou pagando com a minha vida, né, este resgate, tá? Então, ele cumpre a lei por nós, ele paga, né, ao Pai esse resgate por amor a nós, né? E com que propósito? Qual a razão de ser, né? E ele ressuscita, tá? Com que propósito? Com que razão de ser? Para dar a mim e para dar a você uma vida nova, né? Uma vida nova, somos uma nova criatura para poder crer nele. Então, não tem como uma pessoa crer em Jesus fora da pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Ninguém consegue isso. A Bíblia também não dá base para isso. Então, todo aquele que é levado realmente a crer em Deus, o Deus Todo-Poderoso, passa obrigatoriamente, necessariamente, providencialmente falando, eletivamente falando, por Jesus Cristo. A gente viu no texto de Romanos que aqueles que Deus de antemão conheceu, ele ali escolheu, predestinou, né, preparou, glorificou, justificou e glorificou para que nós pudéssemos ter esta nova vida. Então, não há como experimentar uma conversão fora de Jesus Cristo. Quem me converteu foi a pregação do pastor? Não foi. Quem me converteu foi o pastor? Não foi. Quem me converteu foi a igreja onde eu estou? Não foi. Quem converte é Jesus Cristo, é a ação dele em nosso coração. É ele que age ali, é ele que é derramado abundantemente sobre nós, o seu sangue, o seu corpo, né? O agir dele ali, do seu Santo Espírito em mim. Aí sim, quando eu sou convertido, né? Sou ali transformado nesta nova criatura, então aí eu entendo, né, o que significa ele ter cumprido a lei, o que significa ele ter pago, né, com seu próprio corpo e sangue o resgate por amor a mim, e o que significa
a ressurreição de Jesus Cristo, né, por todos nós, tá bom? Eu não vou entrar nos detalhes deste aspecto da ressurreição, porque foi o que nós abordamos lá em Romanos. Deixei isso bem claro lá para todos nós, né? Bom, tudo isto que a gente está colocando aqui é para dizer que a graça, e somente a graça, deve ser o tema central do nosso ministério pessoal, do nosso aconselhamento bíblico, né? E de todo e qualquer discipulado que você possa fazer. Isso é algo relevante para o nosso ministério. Porque às vezes a gente começa um ministério pessoal ali dando algum estudo bíblico, pregando alguma coisa, discipulando as pessoas, etc. e tal, falando de outros princípios, né? E nos esquecemos de que não vai surtir efeito este ministério se eu não alicerçar este ministério que Deus me deu, né, na graça. Pela graça, e somente pela graça. Eu tenho que pregar isso, eu tenho que falar isso. Não é pelos méritos humanos, não é pelo que a pessoa pode fazer, não é por como ela se acha justa, íntegra, perfeita, etc. e tal. Não, de maneira alguma. É somente pela graça de Cristo Jesus. Tá? Então, o meu ministério e todo o desenvolvimento deste ministério tem que estar alicerçado na graça. Por isso é importante que você entenda claramente isso. Já que João falou aqui que Jesus habitou entre nós cheio de graça, então nós diríamos que esta graça de Deus, ela resulta em quê? O que ela produz para todos nós? Reconciliação e restauração. Reconciliação com quem, pastor? Com quem os homens têm que se reconciliar? Com Deus Pai. Não foram banidos, nós não fomos banidos do Éden, não fomos expulsos em Adão da presença de Deus Pai. Ok? Então é preciso haver uma reconciliação. Esta reconciliação só se dá pela graça de Deus. E a manifestação desta graça, novamente, olha aí, João dizendo, esta graça habitou entre nós, é o verbo que habitou entre nós, Jesus Cristo. E ele ali está cheio de graça. Ok? Então a graça de Deus resulta nessa reconciliação nossa com o Pai e traz para todos nós restauração e paz. Restauração aqui a restauração relacional com o Pai, né? E é a restauração também no que diz respeito a uma nova vida. Fomos transformados, somos agora uma nova criatura. E a partir do momento que eu tenho essa conversão, a paz de Deus toma conta do meu coração. Eu estou em paz e vivo em paz por todo o sempre. Né? Então é muito importante eu entender, né, exatamente esses aspectos da vida cristã, desta graça de Deus para mim, porque é sobre esses três princípios que eu vou estar sempre falando com as pessoas. Reconciliação, restauração e paz. É lógico, entenda, a gente não vai falar desses princípios da forma como nós estamos falando aqui. Olha, eu vou visitar alguém que não conhece a Jesus, eu chego para ela e falo assim, olha, eu queria falar com você agora da reconciliação, restauração e paz que só o Senhor Jesus pode dar. Não é assim, não é desta forma. Desta forma, é para nós que já temos maturidade espiritual e que queremos estudar esses princípios. Então, quando eu falo reconciliação, eu sei o que é isso. Quando eu falo restauração, eu sei o que é isso. Imagine você chegar para uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus, mas que é muito seu amigo, e que você quer que essa pessoa receba Jesus como Senhor e Salvador, e você fala para ela assim, olha, eu gostaria que você se matriculasse na classe de catecúmenos da minha igreja. Ela não vai entender isso. Tá? Ela não vai entender. O que é classe de catecúmenos? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns princípios são nossos. Tem a ver com a nossa teologia, tem a ver com a nossa cultura bíblica, né? Mas aquela pessoa que ainda não foi transformada, ela não entende. Talvez o mais fácil seria você chegar para essa pessoa, em vez de falar catecúmenos, você chega para essa pessoa e fala assim, e aí, meu amigo, você não gostaria que eu fosse na sua casa uma vez por semana para eu orar com você ali e ler um versículo da Bíblia e a gente entender juntos este versículo? Ok? Aí a pessoa pode falar, sim, eu gostaria, sim, eu estou precisando. Amém. Tá? Então, aí você já está fazendo uma classe de discipulado, você está tendo ali uma classe de catecúmenos, tá certo? Você já está falando ali de Jesus para aquela pessoa, mas levando sempre em consideração o quê? Que é a graça em primeiro lugar, sempre.
né? Você tem que manifestar a graça de Deus ali, através da sua vida, aquele coração. Ok? Como já deu tempo, nós vamos dar uma paradinha por aqui, e aí na próxima quarta-feira a gente vai continuar a partir desse princípio aí que a gente elencou, né? A graça de Deus resulta em reconciliação, restauração e paz, tá bom? Antes de nós encerrarmos, eu quero orar aí um pouquinho com você, agradecendo a Deus por sua vida, e aí a gente retorna lá para o nosso grupão para nos despedirmos. Pai, eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem derramado constantemente sobre nós. Te agradeço, Deus, por conhecer bem a tua palavra, aprender cada vez mais. E o Senhor mesmo disse na tua palavra que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, muito lhe será exigido. Então estamos recebendo, Pai, constantemente da tua palavra, do teu amor, da tua graça, da manifestação, ó Deus, plena do teu Santo Espírito. Então sabemos que o Senhor há de exigir de nós que correspondamos ao Senhor, a Deus, na mesma medida. Que a gente também possa, Pai, ser zeloso, cuidadoso, que a gente possa estar sempre na seara, trabalhando e pregando, Senhor, às pessoas do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão para conosco. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor Jesus, pela chuva que caiu no dia de hoje, pelo frescor do dia que o Senhor trouxe para nós. Que possamos descansar bem agora, ter uma boa noite de sono, ó Deus, e que no dia de amanhã a gente possa te servir de todo o coração, ó Pai, com toda a plenitude que ao Senhor é devido como Deus Todo-Poderoso, único e Senhor da nossa vida. Nós oramos agradecidos e pedimos mais uma vez a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado.